Começando, vai, Thiago. Qual é a importância da margem de contribuição? O que ela é, o que ela afeta aí na vida da empresa? A margem de contribuição, Daniel, ela é um instrumento importante para a gestão, porque ela é simples de ser calculada. Nós vamos falar um pouco aqui, vamos citar alguns exemplos, mas ela, por exemplo, é um instrumento importantíssimo para nortear preço de venda, né? Para a empresa saber, de fato, a rentabilidade de um produto, de uma linha de produtos, né? O momento de tirar aquele produto de linha, né? Você pode ter produto que a margem está inviável, né? Pode não estar gerando margem, é o que a gente chama de margem de contribuição negativa, né? Ou seja, quanto mais você vender, mais prejuízo você tem. Então, são situações que o empresário precisa conhecer e, às vezes, quando ele olha de uma forma geral, ele não consegue enxergar, né? Porque, às vezes, a empresa é rentável, mas ali no meio tem alguns produtos ou linha de produtos que está dando algum prejuízo. Então, se ele, por exemplo, eliminasse, poderia melhorar o resultado. E também explorar o lado bom da coisa, ou seja, aqueles produtos que têm maior contribuição, o que eu faço para aumentar a venda, né, desses produtos? Então, é muito importante para a gestão do negócio, e, como eu disse, não é nada muito complicado de ser feito. Vai variar muito do negócio, da quantidade de produtos que se tem, mas tem várias técnicas aí que você pode utilizar para otimizar isso aí. Cara, Thiago, o que é a margem? É um número, é um percentual? O que é a margem de contribuição? Quando a gente fala a margem de contribuição desse produto ou dessa linha, enfim, é X. O que é esse número? A margem, de uma forma assim simplificada, ela é o quê? É o que sobra para a empresa pagar os custos e despesas fixas e ter o lucro. Então, Entendi. Vamos ilustrar aqui, né? A empresa comprou um determinado produto, já com frete, com todos os gastos, custou R$1, né? Tá. E ela, quando põe a vender, põe a R$1,50, né? Então, Entendi. esse R$1, que é o custo de aquisição, mais aquilo que é variável, por exemplo, impostos, comissão de vendedores, qualquer embalagem, alguma coisa que ela adicionou ali, aquele R$1 passou a custar R$1,20, por exemplo. Se ela vende a R$1,50, a margem de contribuição seria os 30 centavos aí, do R$1,20 para R$1,50. Tá? Entendi. Então, de uma forma muito simples, é isso. E aí, é lógico que o empresário precisa tomar alguns cuidados na hora de fazer essa conta. Tá? Então, basicamente, esses 30 centavos que sobra é o valor que ele vai ter que pagar. Tudo aquilo que é fixo, aluguel, salário do pessoal, e tirar o lucro dele. Entendi. Então, vamos lá. O produto, a margem de contribuição você tirou alguns custos do produto, é como se tivesse um cofre central na empresa, é o quanto que aquele produto contribui para colocar uma graninha dentro desse cofre aí. E aí, claro, esse cofre central vai usar para pagar, enfim, todo o resto. Exatamente. E nesse produto que você falou, o exemplo, ficou legal aí que nós falamos, o produto você falou que custou R$1,20, né, com tudo incluso, se eu peguei bem o número, vendeu por R$1,50. 30 centavos. Eu falo, a margem de contribuição do produto é 30 centavos? Exatamente. Você isso? pode apresentar tanto em valor absoluto ou em percentual, tá? Normalmente se usa percentual, né, quando se fala, esse produto, essa linha de produto dá X% de margem de contribuição. Mas legal. valor absoluto também é interessante, né? Que às vezes a gente começa a viajar nos percentuais, e aí quando você vai ver o valor absoluto, você tem surpresa, né? Então tem que tomar cuidado. Um produto certamente mais caro, que se vende mais caro, de repente ele tem menos percentual de margem, Exato. mas Contribui muito mais. o bruto é o bruto, né? Se ele põe Exato. R$1.000 para dentro, R$1.000. Vamos pensar a papelaria, né? Uma borracha deve ter uma margem de contribuição maior do que algum produto, uma mochila, por exemplo, que tem um valor maior, né? Em percentual. Percentualmente. Mas o valor que a mochila traz para dentro do negócio, de forma absoluta, é muito maior. Então, óbvio, a sua briga, né, o seu objetivo é ter um produto, quanto maior a margem de contribuição, melhor, né? Essa é óbvio, né? Isso é óbvio, mas a gente precisa tomar um cuidado, né? Então, assim, é lógico que o maior margem de contribuição possível é o ideal,
mas eu não posso estar fora do preço de mercado, né? Que é uma das É, formas de aumentar minha margem de contribuição, aumentando meu preço, né? entendi, Então, de que adianta eu ter um preço que está acima do mercado, eu vou ter uma margem de contribuição ótima, mas não vou vender, né? entendi. Então, precisa tomar esse cuidado, né? Ou, Ah, ou então ir do outro lado, né? E aí eu acho que é o mais importante, né? Para eu ter um lucro maior ou uma margem de contribuição maior, né? ah, Ou eu aumento o preço ou eu diminuo o custo, né? Então, a gente tem que focar nisso aí, né? Obviamente, é mais fácil aumentar o preço, porém, o reflexo é na obviamente, venda, você, né? exatamente, O maior exatamente. desafio é reduzir custo e despesa, né? Mas é o que dá o resultado efetivo aí no bolso do empresário no final, né? Agora você falando, Thiago, porque assim, você tem, vamos imaginar uma empresa que tem os custos fixos, né, altos, né? Ela tem dois caminhos, então. Ou ela vende o produto mais caro, aí você me corrija, por gentileza, ou ela vende o produto mais caro, ou ela tem que vender mais produtos para pagar suas questões, né, suas despesas. E aí, Exatamente. óbvio que o dia a dia do comércio não é tão simples assim, é um jogo maluco, né? Você tem que ficar toda hora medindo, mas você consegue, caso sua estrutura seja um pouco mais cara, mesmo assim, se você tiver uma estratégia que você tiver volume, você consegue ainda manter um preço competitivo. Essa seria a Exatamente. ideia? Sim. Quando a gente fala em cálculo de custo, tem um indicador muito importante também, que é o ponto de equilíbrio, que ele mostra para o empresário ali o quanto ele precisa vender, seja em quantidade ou em valor, né? Uhum. Então, assim, quanto maior o custo fixo, Daniel, maior a necessidade de venda. Vamos pegar o Exato. exemplo dos 30 centavos que a gente comentou no início, né? Do produto Uhum. que gerou 30 centavos de contribuição para a empresa. Se a Uhum. empresa tem um custo fixo de 300, ele vai ter que vender 1.000 produtos. Se essa Uhum. empresa tem um custo fixo de 600, ele vai ter que vender 200 produtos, né? Então, quanto Entendi. maior o custo fixo, maior a necessidade de vender para não ter prejuízo, né? Então, até pegando um gancho nessa fala, é legal a gente explorar um pouquinho a questão do ponto de equilíbrio, porque o ponto de equilíbrio basicamente é o quê? Nós já falamos aqui de margem de contribuição, né? Que é o preço de venda, tirando tudo aquilo que é variável, né? Uhum. Custo e despesa variável. Certo. O ponto de equilíbrio, basicamente, é você pegar o que sobrou, que são os custos, as despesas fixas, e dividir pela margem de contribuição. Então, se eu tenho uma empresa que, na média, os produtos dela geram a margem de contribuição de R$ 1. Então, a cada Tá. produto que ela vende, ela tem uma margem de contribuição de R$ 1, em média. Tá? Tá. Se ela tem um custo fixo de R$ 10.000, com aluguel, funcionário, mais não sei o quê, a Uhum. gente já, então, facilmente a gente consegue fazer essa conta. Né? Essa empresa vai precisar vender 10.000 produtos Para para chegar a zero, conseguir, para chegar a zero, para não ter prejuízo. ao ponto de A equilíbrio. partir do momento que ela vender 10.001, ela passa a ter lucro. Nesses 10.001, ela começa a ter R$ 1 de lucro. Ah, interessante, cara. Sabe uma coisa, Thiago, que na prática acontece quando você abre uma empresa, seja ela física ou virtual, você tem uma estrutura muito pequena, porque você não tem volume. Então, poxa, você abre uma empresa, às vezes é só você, né? E aí, obviamente, que seu custo fixo é minúsculo. À medida que você vai crescendo, você vai precisando também crescer sua estrutura. Então, você sozinho não dá conta mais de embalar os produtos para enviar, para atender o cliente. Aí, o que resulta numa. Você precisa alugar, de repente, um pequeno espaço. Então, Sim. resulta no aumento do seu custo fixo. Né? Não necessariamente isso reflete no aumento do seu preço, do preço de venda do seu produto. Porque senão é o que você Exatamente. falou. Se você for jogar todos os seus custos fixos, os aumentos ali para o preço do seu produto, cara, seu produto vai duplicar de preço e você vai ficar fora do mercado e, enfim, vai falir sua empresa, né? Exatamente. Essa lógica de margem de contribuição é diferente. E aí não tem, é o que você falou, é verdade, não tem como falar de margem de contribuição sem falar de ponto de equilíbrio. Você pode aumentar a sua estrutura da empresa e o que você tem que ficar de olho? No volume. Você vai ter que vender mais ao mesmo Exatamente. preço de venda para se manter em mercado, tudo, mas vender mais, seguir com suas estratégias de marketing, seja lá o que for, os canais de venda, para que aquele volume banque aquele seu novo
custo fixo, é isso, né? Essa é a Exatamente. lógica. Essa é a lógica. É por isso que tem empresa que ela quebra quando ela cresce, né? E justamente não consegue administrar isso, porque vamos pegar essa situação de pandemia, né? Que é algo que ninguém esperava, né? Então, você pega um comércio aí de rua, né? De uma semana para outra, ele zerou, né, as vendas, foi obrigado a fechar as portas, né? Então, se ele tem um custo fixo muito elevado, e nesse momento ele não tem uma reserva financeira, um capital de giro ali, para conseguir bancar esse período, ele quebra, né? Diferente de um cara que é pequeno, que tem um custo fixo menor, que ele conseguiria, de uma forma, teoricamente, mais fácil, né? Manter a estrutura dele ali em stand-by, né? Nesse período. Então, esperando. Isso. A dica que eu sempre dou, tem gente que me procura, né, para pedir sugestões, porque a gente está aí também nas universidades aí com os alunos e o pessoal sempre pergunta, né? O que é importante, professor, assim, de uma forma muito resumida, quando se fala de custos? A primeira coisa que eu falo é custo fixo mais baixo possível, né? Verdade. Então, verdade. isso é que quebra as empresas e faz as empresas terem sucesso. E o episódio de hoje é um oferecimento especial da Magic. A Magic é um sistema de controle de estoque. Então, se você trabalha com estoque, se essa é a sua preocupação, a Magic realmente é muito interessante para você. O que a Magic faz? A Magic ela se integra com o seu sistema, o seu ERP. Então, a Magic vai fazer uma leitura técnica do seu estoque e vai dar uma nota para o seu estoque. Ela vai mostrar qual a saúde do seu estoque, que produto que você tem sobrando, que produto que você poderia comprar até mais, enfim. Ela vai mostrar todos os parâmetros do seu estoque. E também, na Magic você tem uma ferramenta poderosa de compra. Essa ferramenta é uma de compra e reposição de estoque, né? Essa ferramenta vai mostrar para você a hora exata, o momento exato e a quantidade exata para você fazer um pedido para o seu fornecedor, por exemplo. Então, não perca mais tempo com seu estoque, principalmente não perca mais dinheiro. Se você quer conhecer mais, é magic.com.br. O Magic é com 2 Is, tá bom? magic.com.br. Muito obrigado, Magic! Quando se fala de salário, né, uma indústria o conceito é diferente. O operário ele é um custo variável. Por quê? Porque sem o operário não se tem o produto. Então, aquele produto tem a mão de obra inserida nele ali. Está embutido na estrutura do custo daquele produto. Quando se fala em comércio, é despesa. Então, o funcionário está ali à disposição, vendendo ou não vendendo, você vai ter que pagar o salário dele no final do mês. Então, tem algo que hoje as empresas exploram muito pouco no Brasil, que é o trabalho intermitente. O trabalho intermitente é uma opção, né, que foi dada hoje para os empresários, que seria uma solução muito legal. Tem que tomar alguns cuidados para não descaracterizar o trabalho intermitente. Por exemplo, você não pode falar, tem que ter, não pode ter aquela regularidade, né? Então, intermitente, como o próprio nome diz, precisa ter os intervalos ali. Então, mas dá, você pega uma loja grande, por exemplo. Você já teve comércio de rua, você sabe. Qual o período que vende mais? Do primeiro até o sexto dia útil, não é? Verdade. Aos sábados, sexta-feira à tarde, não é? Natal, Dia das Mães. Então, assim, faz sentido você ter os vendedores de segunda a quinta-feira ociosos, né? Não faz sentido, né? E a gente vê isso, né? A gente vê muito isso aí. Você entra em loja de segunda a quinta-feira de manhã, por exemplo, o pessoal não sabe o que fazer, né? Você tem que passar tarefa, todo mundo tem que se virar, aproveitar para limpar, sei lá, caçar fazer alguma coisa, tem que caçar coisa, né? E esse é um custo fixo, né? Que poderia estar sendo reduzido, por exemplo, fazendo uso do trabalho intermitente. O trabalho intermitente precisa, né, estudar. Então, quem quiser seguir nessa linha, é interessante procurar um advogado trabalhista para estar bem informado sobre isso, porque tem algumas situações que não dá para a gente explorar aqui, senão a gente iria muito longe, que descaracteriza essa modalidade, tá? Mas é um exemplo, porque eu fiz questão de colocar aqui, porque eu sei que o público de comércio, um dos maiores pesos é o salário,
né, de custo fixo. Então, precisa ter esse cuidado, esse carinho, e como eu disse, o que quebra as empresas, na maioria das vezes, além daqueles problemas de gestão, que todo mundo fala aí, mas ninguém se atenta muito à questão do custo fixo. Pô, muito legal, cara, muito legal. Custo tem aquele livro Sonho Grande que fala lá do pessoal da Ambev, que eles falam que custo é igual unha, que você tem que estar sempre cortando, né? E é verdade, porque a empresa é um organismo vivo, você vai tendo sempre algumas modificações. Se você deixa quieto, quando você vê, seus custos estão gigantes. Exatamente. Eu tirei alguns insights aqui que eu achei muito legal, as coisas que você falou. O principal deles, eu acho que você tem muita gente numa jornada de crescimento, começa a vender, e hoje a internet possibilita muito isso. Antigamente, para você abrir, testar uma ideia, você tinha, eu tenho uma ideia de vender, sei lá o quê, vender óculos escuro, que eu tenho um amigo que fabrica, ou enfim, que importa. Antigamente você tinha que, para testar a ideia, né? Você tinha que alugar uma loja, CNPJ, enfim, uma série de coisas, estrutura para testar, para ver se funciona. Hoje em dia, com a internet, você consegue pegar um pequeno lote, vender em algum marketplace, alguma coisa, e começar a testar a ideia bem MVP mesmo, né? Pequenininho e ir crescendo. Só que aí tem uma preocupação que é como é que eu vou conseguir vender meu produto pelo mesmo preço que eu testei, depois que minha empresa for maior, né? Isso é muito prático de ver. Eu passei por isso, muitos passaram por isso. E aí você tem aquela ideia, quando a minha empresa for um pouco maior, eu vou ter que vender meu produto mais caro para bancar a minha estrutura. E pelo que você falou e o insight aqui que veio, que se você de fato tivesse o controle de custos, e principalmente essa ideia de margem de contribuição e ponto de equilíbrio, né, que uma coisa leva a outra, você consegue crescer, eu digo crescer em vendas e crescer em estrutura, porque não tem como também, você precisa crescer na sua estrutura, sem necessariamente aumentar seu preço de venda. Exatamente. Porque senão você cai fora do mercado, né? Então, se você tiver esses cálculos na mão, você consegue ver, eu tenho metas em unidades, eu preciso vender X unidades para, de fato, ter a minha lucratividade, bancar toda a minha estrutura que vem crescendo também, né? Eu preciso crescer para dar essa experiência para o cliente. Eu achei muito legal isso, Exatamente. Cara. Eu diria assim, Daniel, para você ampliar o custo fixo, você tem que pensar, estudar e planejar várias vezes, nesse sentido que você está falando. Esse aumento de venda que eu estou enxergando a minha empresa, ele é sazonal ou ele, de fato, ele vai se manter, né? Precisa ter essa certeza, não, ele vai se manter. O negócio está indo muito bem, eu preciso, de fato, como você disse lá no início, alugar um galpão, contratar mais várias pessoas e tal. Ótimo, né? É fundamental que os negócios cresçam, né? Isso é importante. Até para ganhar corpo, conseguir... Tem outro lado, né? Vou aproveitar e já falar aqui. Poder de fogo, né? Então, quanto maior você for, você tende a conseguir comprar melhor. Aí você vai reduzir seu custo também, né? Custo variável de aquisição, custo de aquisição. Verdade. Então, isso é importante. Crescer é importante. Mas eu diria assim, crescer a estrutura fixa, o custo fixo, é diferente de crescer venda. Então, segurar ao máximo. Se aquele galpão pequenininho está aguentando, então vamos levando, não é? Exatamente. Leva ao máximo. A quantidade de funcionário, poxa, não está dando, mas será que um temporário ou um trabalhador intermitente atende esse aumento de demanda por enquanto? Poxa, atende. Então, vamos levando assim. Aí, algo que realmente não é definitivo, é concreto, aí sim você toma aquele passo de aumentar o custo fixo. E a redução tem que ser o inverso, tem que ser rápido. Esse é um erro também das empresas, né? Mas a pandemia foi um exercício espetacular, porque as empresas tiveram que tomar decisão rápida, não dava para esperar. Escolha, né? Não tinha, ou fazia ou quebrava, né? Exatamente. Então, acho que ficou uma lição enorme também para todo mundo aí, essa questão da necessidade de tomar decisões rápidas, né? Que esse é um erro também, que fica segurando, não vou entregar o ponto, não posso desligar, não posso funcionar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, e não toma a decisão, né? Então, esse também é um ponto importante. Legal, cara. Perfeito. Acho que o ideal seria até quem estivesse escutando aí e vendo,
pudesse fazer algum exercício ali de cálculo de seu produto para ter essa visão, para, igual você falou, vamos mudar de galpão, ou quanto eu vou ter que vender a mais, para quanto que vai o ponto de equilíbrio Ponto de agora equilíbrio. nesse novo galpão. Hoje eu vendo 100 Sem unidades. mexer no preço de venda, né? Exatamente, eu vendo 100 unidades por mês. Se eu for para esse novo galpão, vou precisar vender 120. Consigo? Faz sentido? Não faz? Né? Exato. E faz sentido, porque esse 120 é para você não ganhar nenhum lucro a mais, né? Então tem que analisar isso. Você vai ter mais risco, você vai ter mais trabalho. Então analise tudo isso, depois toma a decisão. O que o empresário vai precisar saber ali, basicamente? Classificar aquilo que é fixo e aquilo que é variável. E aí, nessa classificação, às vezes surgem algumas dúvidas, né? Então, assim, eu acho que com a ajuda de um profissional fica mais fácil, né? Mas tem algumas questões que a gente pode comentar aqui, tá? Por exemplo, o salário, igual a gente falou, numa indústria é uma coisa, no comércio é outra, né? Então, tem que tratar como fixo o salário do funcionário ali do comércio, né? Embora, teoricamente, tenha alguns autores que pensem diferente, entende que você tem que, pelo menos, jogar uma margem para variável. O funcionário administrativo, sim, é fixo. O vendedor tem que ser variável, porque ele faz parte ali do ambiente da atividade fim do negócio e tal. Mas, assim, acho que de uma forma simplificada, o custo fixo, ele tratar como custo fixo é a forma melhor, assim, para se calcular, né? Quando se fala também alguns gastos, assim, fixo, acho que é simples de conseguir classificar, né? Aluguel, contador, IPTU, esses serviços que contrata de proteção de crédito, que a maioria dos comércios tem, alguma taxa para associação comercial, então, essas coisas é fácil, né? O custo fixo é fácil de classificar. Variável, o próprio custo de aquisição, a embalagem, os impostos. Algo interessante, né? Quando a gente fala em propaganda, por exemplo, acho que só para a gente encerrar aqui, propaganda é um item importante, sobretudo para quem está aí na loja virtual, né? Que hoje, na verdade, todo mundo está tendo que ir, né? Para a loja virtual. Tem loja que, mesmo que não tenha grandes campanhas aí, utilizando os grandes players aí, redes sociais, né? E tal, mas tem loja que está contratando gente para poder ficar postando nas redes sociais. Então, assim, a propaganda, ela é difícil de você conseguir atribuir ao produto. Então, ela é uma despesa variável, mas e aí? Como é que eu atribuo ao produto? Porque se é uma despesa variável, ele tem que entrar no cálculo da margem de contribuição. Como é que eu vou atribuir isso ao produto, né? Então, assim, você tem que criar algum método, né? Então, talvez um dos métodos que você pode utilizar, por exemplo, é o histórico de venda. Então, com base, por exemplo, nas vendas dos meus 3 últimos meses, eu vou ratear o custo da propaganda proporcionalmente. É um critério, né? Quando eu vendo na internet, por exemplo, eu faço uma campanha no Google, Facebook, enfim, e eu consigo, por exemplo, direcionar aquela campanha para uma linha de produtos, por exemplo. Eu sei que geralmente a campanha é para a loja, para as pessoas chegarem na loja, mas existem campanhas, né, que a pessoa direciona ali para a linha de produto, coleção, por exemplo, exatamente. uma coleção e tal. Então, eu tenho uma campanha para só camisas, eu tenho uma campanha só para boné, sei lá. Então, você consegue direcionar. Então, o custo daquela propaganda de camisas, eu vou ratear para os produtos camisas. Agora, para qual camisa, Thiago? Aí, acho que essa dica do histórico de venda é um critério. Dos bonés, vou direcionar para os bonés. Mas quais bonés, né? Acho que histórico de venda também é um caminho razoável. Isso entra isso é muito no bom senso de quem conhece do negócio. Despesa variável, né? Variável, então vai impactar na margem de contribuição, né? Entendi. Então, esse é um dos desafios de calcular a margem de contribuição unitária. Isso que eu estou falando aqui, né? São gastos que eles são variáveis, mas eles são indiretos, então eles não estão relacionados diretamente ao produto. Que é o custo de aquisição, ele é direto, a embalagem é direta, coisa que eu sei, é daquela venda. Exatamente. Tudo aquilo que é indireto, propaganda, outras coisas, eu preciso ratear para os produtos. Isso é para calcular o custo, a margem de contribuição unitária,
Mas quando eu falo em margem de contribuição total do negócio, aí você não precisa se preocupar com isso. Eu acho que as empresas, eu acho que quem está ouvindo a gente aqui já poderia fazer esse exercício. Pega os números aí do último mês que fechou, calcula a margem de contribuição total da empresa. Então, é só pegar lá o que é fixo, o que é variável, custo e despesa, a receita total, pega a receita total, desconta custo e despesa variável, você vai chegar na margem de contribuição total da empresa. Exato. Menos o custo fixo total, você chega... Exato. Se teve o lucro ou prejuízo ali. Então, acho que o primeiro passo é esse. Depois, o desafio é conseguir fazer isso de forma unitária. Exato. Ah, impossível. O meu negócio tem 5.000 itens. Não dá para fazer unitário? Vamos fazer por linha de produto? Vamos fazer por departamento? Acho que essa é a dica para ir um pouquinho mais na prática, e o restante o pessoal consegue orientação aí para fazer isso aí de uma forma muito, muito tranquila. O início é mais difícil, depois fica mais fácil. E aí isso influencia, óbvio, que no preço de venda, né? Você consegue, às vezes, até algum produto que você está fora do mercado, eu não conseguia vender tão caro, aliás, tão barato. Agora, olhando dessa forma, você consegue organizar, também corrigir produtos que estão com a margem muito baixa, né? Exatamente. Você fazendo dessa forma, pelo menos por linha de produto, talvez, você consegue identificar, poxa, eu tenho aqui bonés, mas a margem de contribuição do boné está péssima. Bom, e aí? Vou parar de vender boné? Vou procurar um outro vendedor, fornecedor? Será que eu estou comprando caro, né? Exatamente. Ou será que o meu preço está ruim mesmo? Está abaixo do mercado? É hora de subir o preço, né? Então, acho que essa é, assim, de uma forma bem prática, é uma forma do pessoal aplicar sem ter muita dificuldade ainda. Beleza. Muito legal, cara. Muito legal. Thiago, obrigado, meu. Muito Imagina, um prazer estar compartilhando isso aí com a turma aí. E fico à disposição aí. Não, espero que eu possa te ver mais também, que a gente traga outros conceitos. É legal essas questões. Você que você é professor, tem todos os conceitos técnicos, né? Que você vai lá na raiz, ensina o pessoal e tal. É muito legal ter esse tipo de conhecimento, o tipo de pessoa igual você, para mostrar na prática mesmo ali, para a pessoa que está no dia a dia, que tem a sua própria loja, conceitos práticos de como fazer e trazer esses números são importantíssimos. Você não pode fazer nada às cegas, né? E também ficar com medo de ser algo muito acadêmico, né? Algo muito difícil de fazer, você acaba não fazendo. Não, trazer o conceito para o dia a dia e ensinar as pessoas que estão no dia a dia ali a fazer na própria empresa, fazer esses cálculos e tudo mais. Exatamente. Eu também já tive a oportunidade, além de estar na faculdade, eu também já trabalhei como analista de custos em grandes empresas, né? E o mais importante é você trazer aquilo para a prática. Como eu falei, existem situações que você vai muito pelo bom senso. O exemplo que eu dei, tem autor que considera o salário como variável no comércio, tem autor que defende que é fixo, né? Mas pelo bom senso, o que é mais... Aí vai muito do negócio. Pode ter algum negócio que faça sentido ser tratado como variável. Então, o bom senso também é importante. Essa orientação de algum profissional da área também vai ajudar a direcionar isso aí. Então, é pegar para fazer. E a dica é essa. Não consegue ainda fazer de forma unitária? Faz o total da empresa. Isso é fácil. Uma planilhazinha. Começa por aí. Uma planilha com os custos fixos, faz um geralzão dos produtos vendidos e vê quanto que as suas vendas estão contribuindo. Isso aí. Depois vai quebrando. Bom, aí você já tem um ponto de equilíbrio e vai que vai. Muito legal. Vai que vai. Isso aí. Muito bom, Thiago. Obrigado. Cessamos aqui tudo certinho. Quero te agradecer novamente por ter participado. Seus contatos, para quem quiser tirar alguma dúvida, te conhecer, eu vou deixar também no link do podcast ou no link do YouTube. E, como eu disse, espero te ver aqui de novo em outro episódio para a gente falar de mais conceitos práticos. Fico à disposição. Acho que o legado do professor é esse, né? Dividir o conhecimento, e para nós é um prazer enorme estar aqui, podendo contribuir um pouco aí com os negócios aqui do nosso país. Que legal, cara. Um grande abraço. Então, até a próxima. Até mais. Até mais. Valeu, tchau.